Bem, agora vamos fazer uma revisão sobre a audição. Aqui está o canal do tímpano, é um tubo fechado numa das extremidades. Aqui ele tem uns 2,5 centímetros e esse tubo entra em ressonância na frequência de 3.400 Hz para o primeiro harmônico. Essa ressonância aumenta a intensidade sonora nessa frequência, e aí a gente ouve melhor a frequência de 3.400 Hz. Por exemplo, aqui está o tímpano e os ossículos. Os ossículos são três: tem o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo é conectado na janela oval da cóclea. Esta aqui é a cóclea, aqui estão os nervos auditivos. Aqui tem uma janela redonda também, que dá uma flutuação conforme o estribo aperta a janela oval. A janela redonda tem uma membrana que dá uma flutuação que permite, né, equilibrar a pressão. Aqui está o canal semicircular, que dá as noções de equilíbrio. A trompa de Eustáquio, que dá o equilíbrio da pressão entre o lado externo do tímpano e o lado interno, que aqui essa região é do ouvido médio e ela fica interna. Daí, quando descemos a serra, por exemplo, ou subimos, ocorre uma pressão sobre o tímpano, e aí quando a gente engole o ar entra pela trompa de Eustáquio e equilibra a pressão de modo a ficar igual à pressão dentro e fora, do lado externo e interno do tímpano, né? Este slide permite a visualização de mais detalhes. Veja que aqui tem um desenho esquemático mostrando o movimento do tímpano. Quando ele vem para frente, os ossículos empurram aqui a membrana da janela oval, o líquido aumenta a pressão aqui e a janela redonda fica voltada para fora devido a esse aumento. Quando ele volta, a janela redonda também flutua, né, voltando aqui, porque ela se movimenta equilibrando a pressão. Aqui está a trompa de Eustáquio, né, que dá vazão e permite o equilíbrio da pressão. Aqui estão também o som entrando através do canal do tímpano, os ossículos. Aqui está o estribo na janela oval, a janela redonda. O ducto coclear divide a cóclea em duas partes, o canal timpânico e o canal vestibular, que fica logo acima. E aqui no ducto coclear fica a membrana basilar. A membrana basilar é o transdutor do som no ouvido. Aqui nesse slide mostra as ondas sonoras chegando aqui no tímpano. Elas são longitudinais. Aqui você vê variações de pressão. Aqui uma rarefação e aqui uma compressão. Aqui está faltando movimento, ela flutua assim, né? E com essa flutuação o tímpano também flutua. Uma onda sonora que se propaga no ar não entra facilmente em um meio aquoso. Quase a totalidade das ondas é refletida na interface devido à diferença de impedância acústica entre esses meios. Ou seja, depois nós vamos ver o que é impedância acústica. Ela é similar a um índice de refração. E a luz, assim como a luz reflete no vidro, ao passar uma parte é transmitida, outra parte é refletida. Quando o som vindo do ar vai entrar na água, uma parte é refletida e outra parte entra. Mas a parte refletida é quase a totalidade. Ou seja, as ondas sonoras não entram dentro da água com facilidade. A maior parte, mais 99%,
delas são refletidas. E assim a natureza encontrou, né, uma maneira eficiente de fazer a passagem do som entrando dentro da cóclea auditiva, né? Tem o líquido que é chamado perilinfa, e ali o som entra nesse líquido através dos ossículos, né? O som chega no tímpano, o som que chega no tímpano é transmitido para a perilinfa no interior da cóclea, através dos ossículos, onde também é feita uma amplificação da pressão mecânica do som. Vamos ver como é feita essa amplificação da pressão. A gente sabe que a pressão é dada pela força sobre área. Então, a pressão na membrana do tímpano é igual à força que é aplicada sobre a membrana do tímpano dividido pela área da membrana timpânica, né? E na janela oval, a pressão também é dada pela força que o estribo imprime sobre a janela oval, dividido pela área da janela oval. E se eu quero saber então quantas vezes a pressão na janela oval é maior do que na do tímpano, então eu faço a razão. Pressão na janela oval sobre a pressão no tímpano. Como as pressões são dadas aqui, eu faço essa relação. Aí, lembrando que tem um sistema de amplificação da força, que é um sistema de alavanca, de modo que a força na janela oval é 1,3 vezes a força do tímpano, no tímpano. Porque o tímpano se movimenta mais do que o estribo, então onde há mais movimento, a força é menor. E aqui na força na janela oval, então é maior, ela é 1,3 vezes a força no tímpano. Esse é um efeito de alavanca, que dá esse aumento de força. Então aqui, onde está força na janela oval, eu coloco 1,3 da força no tímpano. E aqui eu coloco, essa aqui é a área da janela oval, e essa daqui é a área do tímpano. Fazendo essas contas, aqui a força no tímpano cancela, fazendo as contas dá 22 vezes de aumento de pressão.